O Egito Antigo. Um império de riquezas, poder e escravidão. No topo da hierarquia, um homem era adorado como um deus vivo, Faraó. Abaixo dele, milhões de hebreus viviam como servos, carregando pedras gigantescas, construindo cidades e monumentos, açoitados por chicotes e esmagados pela opressão. Mas em meio a essa escuridão, um homem se ergueu para desafiar o poder absoluto. Um homem que não era guerreiro, nem rei, mas que enfrentou o trono do Egito com algo mais poderoso do que qualquer exército. Como um simples pastor conseguiu dobrar o governante mais temido da terra. Como um conflito entre dois homens mudou o destino de uma nação inteira. Prepare-se para conhecer a história de Moisés contra o Faraó, um embate que redefiniu a história do mundo. O Egito estava no auge do seu poder. Com exércitos invencíveis e uma economia baseada na mão de obra escrava, a nação dominava vastas regiões. Os hebreus, descendentes de Jacó, haviam chegado ao Egito séculos antes, mas agora eram vistos como uma ameaça. Para evitar que se rebelassem, Faraó impôs trabalhos forçados e decretou que todo menino hebreu recém-nascido fosse lançado no rio Nilo. Mas um bebê escapou desse destino. Ele foi colocado em um cesto e levado pelas águas até ser encontrado pela própria filha do Faraó. Moisés, o menino que deveria morrer como escravo, cresceu dentro do palácio real, sendo educado como um príncipe egípcio. Mas a verdade não poderia ser escondida para sempre. Ao descobrir sua origem, Moisés se revoltou contra a opressão de seu povo. Em um momento de fúria, matou um egípcio que espancava um escravo hebreu e foi forçado a fugir para o deserto. Lá, ele encontrou refúgio entre pastores e viveu como um homem comum, até que um evento mudaria seu destino para sempre. Um dia, no topo do Monte Horebe, uma sarça ardente queimava sem se consumir. Dela, uma voz ecoou: Moisés, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é santo. Era Deus, chamando Moisés para uma missão impossível: libertar o povo hebreu do Egito. Moisés hesitou. Ele não era guerreiro, não sabia falar bem, e Faraó jamais o ouviria. Mas Deus lhe garantiu sinais e maravilhas. Assim, Moisés voltou ao Egito para confrontar o homem mais poderoso do mundo. O primeiro encontro entre Moisés e Faraó foi tenso. Diante do trono dourado, Moisés pronunciou as palavras que mudariam tudo. Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo. Mas Faraó riu. Quem era esse Deus para desafiar o poder dos deuses egípcios? Como resposta, Moisés lançou seu cajado ao chão, e ele se transformou em uma serpente. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo. Faraó não se impressionou e endureceu o coração. Assim começou uma guerra, não com espadas, mas com pragas. A primeira praga fez o rio Nilo se transformar em sangue. Peixes morreram, a água ficou imprópria para beber e o terror se espalhou pelo Egito. Mas Faraó permaneceu impassível. Então vieram rãs, piolhos e moscas, cobrindo cada canto do reino. Gado morreu, úlceras atingiram os egípcios, trovões e fogo caíram do céu. Mesmo assim, Faraó se recusava a libertar os escravos. O Egito mergulhava no caos, enquanto Moisés alertava: a cada recusa, uma nova praga viria. O Egito foi atingido por gafanhotos que devastaram plantações, trevas cobriram a terra por 3 dias inteiros, mas nada quebrava a resistência de Faraó. Até que chegou a última e mais terrível das pragas. Naquela noite, um anjo da morte passaria pelo Egito e mataria todos os primogênitos, do filho do Faraó ao mais humilde servo. Mas os hebreus receberam uma ordem: passar o sangue de um cordeiro sobre suas portas, e o anjo pouparia suas casas. Assim aconteceu. O choro das mães ecoou pelos palácios e vilarejos, enquanto a praga atingia até a família real. O próprio Faraó, destruído pelo luto, cedeu. Vão embora, ele disse. Moisés liderou então seu povo para fora do Egito. A escravidão finalmente chegava ao fim. Mas a história ainda não acabou. Após libertar os hebreus, Faraó mudou de ideia. Com seus carros de guerra e soldados, ele partiu em perseguição, encurralando os hebreus diante do Mar Vermelho. O desespero tomou conta. Não havia para onde fugir. Mas Moisés ergueu seu cajado, e então, o impossível aconteceu. As águas do mar se abriram, criando um caminho seco para o povo atravessar. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas voltaram, afogando todo o exército de Faraó.
O maior império da Terra foi derrotado sem que uma única espada fosse empunhada. Esse embate não foi apenas um conflito entre um homem e um rei. Foi uma luta entre um império e um Deus, entre a opressão e a liberdade. O êxodo marcou o nascimento de uma nação, inspirou gerações e provou que nenhuma força terrena pode desafiar a vontade divina. A história de Moisés ainda ecoa até hoje. O que podemos aprender com ela? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal Salmo Cristão 7 para mais histórias épicas da Bíblia.